Olá, amigos, olá, amigas, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bem, espero que esteja bem. Seja bem-vindo a mais uma palestra, uma palavra, né, um esclarecimento. Eu vou estar falando a respeito de discos voadores e ETs, um dos temas que está muito polemizado na internet, no YouTube, nas redes sociais, nas mídias, né? O presidente dos Estados Unidos, junto com a NASA, falou que ia liberar documentos, né, provas, isso e daquilo. Nós vemos no Brasil, acho que se não me falha a memória, não sei se é no Paraná, acho que é no Paraná, um rapaz que diz que viu, né? Todo dia na internet aparece gente vendo discos voadores, tendo experiências com ETs, com, como que é que fala, com OVNIs, né? Vendo objetos voadores não identificados. Meu nome é Jefferson Noronha, eu sou um pesquisador de teorias de origem e gosto desse tema. Como pesquisador, eu não descaracterizo as ideias, né? De aparecer uma prova contundente, real, uma evidência verdadeiramente, né? Não especulação, vinda de entusiastas, né? Pessoas que gostam dessa área, né? Os ufólogos, sei lá. Eu respeito todo mundo. Eu acredito que o ser humano é livre para pesquisar, para aprender, para estudar aquilo que ele quiser. Eu sou um cristão, né? Eu acredito na Bíblia como a palavra de Deus, né? O manual do fabricante. Ali tem a cosmovisão mais coerente, consistente, para mim que sou pesquisador e cristão ainda, né? Diante do que a gente observa na vida, no cosmos, na natureza, em todos os lugares. Então eu vou estar trazendo um compêndio que eu fiz aqui no meu setup, na minha área de pesquisa, e quero compartilhar com você na minha rede aí, tá bom? Espero que você acompanhe, vai ser muito legal, né? Como eu falei, eu moro na cidade de Sorocaba, eu moro de frente ao Morro da Mariquinha. Eu tenho 57 anos, para essa galera de 50, até de 40, eu acho, né? Se você voltar em 1979, houve um caso aí, se você pesquisar até nos jornais, acho que né, deve ter arquivos, né, no jornal Cruzeiro do Sul, sei lá, nos jornais aí, a respeito de um disco voador que foi visto no Morro da Mariquinha. Então, gerou polêmica, gerou assunto nacional. Se você procurar no YouTube, tem, né, essa pesquisa lá no Fantástico, saiu no Fantástico. Disco voador em Sorocaba, vai lá. Então é isso, né? Eu gosto, assisti esses dias junto com meu filho João Pedro, assistimos Devoradores de Estrela, legal filme, né? Com ficção científica. Gosto, né? Assisti o Avatar, assisto filmes, né? Assisto aí os da Marvel, os da DC, né? Esses filmes que envolvem, assisti o Predador mais novo também. Então eu gosto, né? Eu gosto da área de ficção científica, de espaço, universo, mas eu sou pesquisador e gosto de estar com o pé no chão também. Sou cético com relação a discos voadores e aparecimento de ETs, né? Pessoas que têm experiências. Então eu sou cético. E vou estar trazendo aqui, né? Vamos lá então entrar? Deixa eu tomar mais um golinho de café, que é muito bom tomar café, né? Hum, muito bom. O silêncio do cosmo e a revelação de Deus, uma análise teológica, espiritual e científica sobre ufologia e a vida extraterrestre, baseado no resumo do pesquisador Noronha. O paradoxo da visitação constante, né? Essa é uma pergunta que eu vou fazer. Se extraterrestre existe e visitam a Terra há milhares de anos, por que não existe uma prova pública, inequívoca e universalmente aceita? É uma pergunta do pesquisador para você que está aí, né? No Facebook, no Instagram, no YouTube, no WhatsApp, seja de plataforma for, está assistindo esse vídeo. O paradoxo da visitação. Se extraterrestres existem e visitam a Terra há milhares de anos, por que não existe uma prova pública para todo mundo ver, inequívoca e universalmente aceita em todo lugar? Brasil aceita, Estados Unidos, Japão, Israel, China, Austrália, Índia, em qualquer lugar. Então não existe essa prova, não existe, né, essa evidência. Então, até o momento, eu sou cético a respeito de extraterrestres, né? Para o cristão, o silêncio do universo não é um acidente científico, é uma expectativa teológica. A estrutura de uma cosmovisão bíblica sobre o cosmos, o projeto da criação, o filtro do discernimento, a realidade empírica. O projeto da criação, a singularidade da Terra no plano de Deus. Lá em Gênesis, a gente vê na criação do universo, que Deus chama a existência a todas as coisas, a gente vê que Deus faz, né? Cria céu, terra, planetas, galáxias, e daí começa a criar vida aqui no planeta Terra. Então, quando fala em vida,
só fala no planeta Terra, seja de animais, seja de peixes, seja de aves e seja de ser humano. Está ali em Gênesis, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, né, de Gênesis, né, capítulo 1, do versículo 1 em diante, vai falando sobre toda a criação. E aí tem um relato, como eu falei, chama a existência, a matéria, energia, espaço, e fala da vida, mas fala da vida somente no planeta Terra. Então, um cristão que lê a Bíblia, interpreta a Bíblia literalmente, né, crê que Gênesis se trata de um livro literal e histórico, então não tem como a gente acreditar que existe vida em outro planeta, Júpiter, Marte, Plutão, Vênus, né, na Lua. O filtro do discernimento, a natureza do conflito espiritual e a centralidade de Cristo. A Bíblia fala da queda de Satanás, né? O diabo e seus anjos. E fala do reino de Deus somente. Então, a natureza do conflito é espiritual. Então, nós vamos abordar aqui esse tema, esse assunto, e vamos andar aí para a gente ver e para dar uma esclarecida à luz do que a gente tem ouvido, né? A realidade empírica, o consenso atual da exploração espacial científica, aquilo que de fato observamos. Vamos ver, né? Vou falar do James Webb, vou falar do Projeto 7, né? Vou falar de tantas coisas, né? Até dessa C3 e Atlas aí, que estavam falando bastante e já pararam de falar. É assim, assunto polêmico, né? Que gera polêmica, que dá like, que todo mundo quer assistir. Então vem, né? Vem, é que nem um show pirotécnico. Daquelas luzes bonitas, daqui a pouco abaixa. Então é isso. E a gente tem que estar aí pesquisando, estudando e aprendendo verdadeiramente se isso que a gente está ouvindo das pessoas são um relato verídico, um fato mesmo, né? A Terra foi projetada intencionalmente para a vida. Deus projetou a Terra para ter vida. Isaías capítulo 45, versículo 18. Então, teologicamente, com a cosmovisão cristã, a gente entende que Deus fez, né, o planeta, o sistema solar, mas o único lugar é o planeta santuário. Para que tivesse vida, é o planeta Terra. Isaías capítulo 45, versículo 18. Deus fez a Terra e colocou o homem para habitar nela. Ele não fez a Terra para ser um caos, mas para ser habitada. Dia 3, a superfície, criação das plantas na terra. Dia 5, as águas e o céu, pássaro projetados para voar na atmosfera, vida marinha para nadar no oceano. Dia 6, o domínio. Animais habitam a terra, seres humanos são criados e recebem o domínio sobre os animais. Então, o planeta Terra foi projetado intencionalmente, o criador, o designer, o desenhista inteligente, projetou a terra intencionalmente para a vida. Isaías, capítulo 45, versículo 18. Eu costumo dizer que criação, criador e criação é causa e efeito, é método científico, é ciência. Então, o Criador criou o planeta, criou os seres que estão nele, eu, você, todos nós. Os propósitos distintos dos corpos celestes. Em que passagem a Bíblia discute a criação de vida na vastidão do universo, do cosmos, das galáxias? É uma pergunta, né? O domínio humano. Deus concedeu o cuidado da terra ao homem, né? Para o homem criar e multiplicar e dominar. Domínio humano. O domínio divino. Os céus são os céus do Senhor. Salmo 115, versículo 16. Então, o céu, as galáxias, o universo pertence a Deus. O que Deus criou e colocou o homem e falou para ele ter domínio é somente para o planeta Terra. Daí tanto a dificuldade, né? A gente vê as pessoas mandando nave, foguete, ônibus espacial, a dificuldade que é, né? Não há essa descrição. As luzes na vastidão não foram projetadas para abrigar vida. Os outros planetas têm um propósito totalmente diferente do da Terra. Da perspectiva bíblica, a vida extraterrestre não parece aceitável. Aquilo que eu acabei de falar. Deus fez o planeta santuário, fez tudo, né? Projetou campo magnético, rotação, distância da Lua, tamanho do Sol, 21% de oxigênio na Terra. É somente na Terra. O ajuste fino deixa bem claro, e as constantes do universo, da física, nos diz que somente no planeta Terra existe a possibilidade de vida. O nosso cientista fala que o planeta Terra é a suíte do universo. Que legal, né? O conflito de mensagem, ufologia versus evangelho, a palavra de Deus, a nossa. Nós temos a nossa bússola, o nosso manual, a luz que ilumina o nosso caminho,
Jesus falou em João 17:17 que a palavra de Deus é a verdade. Então o cristão tem que entender isso, fica escutando ladainha de filósofo, de pesquisador, de pensador, de cientista. Não, nós temos que ir pelo evangelho, aquilo que o evangelho diz, não importa quem que está falando, né? Paulo fala em Gálatas, parece, mesmo se um anjo do céu aparecer e mostrar outro evangelho além do qual você já tem recebido, seja anátema, seja maldito. Por isso que você tem que conhecer. A Bíblia fala: conheçamos e prossigamos em conhecer a palavra de Deus. A cosmovisão cristã ensina que toda experiência espiritual deve ser avaliada à luz da Bíblia. O evangelista João, na sua epístola, acho que é 1 João, capítulo 4, versículo 1, ele fala: provai o Espírito, para ver se é de Deus, porque tem muitos falsos profetas falando que é de Deus, isso que é de Deus, aquilo, e não tem nada a ver com Deus. Então a cosmovisão cristã ensina que toda experiência espiritual deve ser avaliada à luz da Bíblia. O crivo, o filtro é a palavra de Deus. Eu vou falar aqui, tem um quadro aqui com cosmovisão ufológica e o evangelho, né? Ufologia versus evangelho. Mensagem central da cosmovisão ufológica: evolução espiritual e uma nova consciência. O evangelho bíblico fala de redenção através da graça. Não fala nada de ET, de extraterrestre, que Jesus é um ser iluminado, um ser que veio de outra galáxia, de outro planeta, de outra dimensão. Não. O evangelho bíblico fala que a redenção é através da graça. Efésios capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não veio de vós, é dom de Deus. Que maravilha, né? Então é isso. Ufologia versus evangelho. A mensagem central da ufologia, da visão que tem esses ufólogos aí: evolução espiritual e uma nova consciência. O evangelho bíblico que diz redenção. A humanidade está caída, está separada do Criador, precisa de redenção, precisa ser redimida através de um Salvador. Quem? Jesus Cristo. Ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for, ninguém volta até Deus, tem comunhão com Deus, se não for por intermédio de Jesus Cristo. A identidade de Jesus. A cosmovisão ufológica diz: um extraterrestre avançado, uma criatura. O que o Evangelho diz da identidade de Jesus? Que Jesus é o Criador soberano de todas as coisas. João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Logos estava com Deus e o Logos era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Paulo fala em Colossenses 1 que ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele. A identidade de Jesus, o evangelho bíblico fala que Jesus é o Criador soberano de todas as coisas. A cosmovisão ufológica, essa galera que acredita em ET e disco voador, Jesus é um extraterrestre avançado. Então, em quem você prefere ficar, né? Com essa galera aí da ufologia, que acredita em ET, ou você fica com a palavra de Deus, com o evangelho? Porque é a identidade de Jesus. Da onde vem a verdadeira identidade de Jesus? É um ser extraterrestre avançado? É uma criatura? Ou ele é o Criador soberano de todas as coisas? Para você avaliar, meu querido, minha amiga, meu amigo, você que acompanha a Rede Noronha, né? Está acompanhando esse estudo, essa pequena palestra, esse pequeno compêndio que eu fiz a respeito de disco voadores, né? De ETs e disco voadores. Destino humano. A cosmovisão ufológica fala de ciclos de reencarnação. O evangelho bíblico fala a salvação bíblica definitiva e ressurreição. Salvação bíblica definitiva na pessoa de Cristo e ressurreição dentre os mortos. Então nós estamos falando do conflito das mensagens, né? Da onde vem? Da cosmovisão cristã e da cosmovisão da ufologia, né? As pessoas que acreditam em voadores, em vida extraterrestre. Então, o destino humano, ciclos de reencarnação. Então, está levando para esse tipo de pensamento. O evangelho bíblico fala da salvação bíblica definitiva e ressurreição. Então a gente tem que avaliar, a gente tem que ouvir, saber quem está falando, da onde que está vindo, qual é a fonte que está trazendo o ensinamento, aquilo que a gente está aprendendo, né? Aquilo que a gente está observando na internet, no YouTube, em vários lugares. O perigo do disfarce espiritual. As escrituras alertam que nem toda manifestação espiritual procede de Deus, como eu falei, 1 João capítulo 4, versículo 1. Vai ler lá na sua Bíblia lá o que João escreveu a respeito, até dentro da igreja, né, no meio contexto religioso, não só
na vida secular, nesse tipo de manifestação, de ensino que a gente está vendo na internet, mas até dentro da igreja. Quantos falsos profetas, falsos líderes, usando o nome de Deus, usando o nome de Jesus, e está lá todo atabalhoado, todo errado na vida e querendo falar. Então, o perigo do disfarce espiritual. As escrituras alertam que nem toda manifestação espiritual procede de Deus. Relatos ufológicos frequentemente trazem revelações espirituais que entram em conflito direto com o evangelho. Tá escutando esse cara lá do Paraná que tá falando, né? Que apareceu no disco voador, próximo da casa dele. Então vamos trazer para o filtro da palavra de Deus. Relatos ufológicos frequentemente trazem revelações espirituais que entram em conflito com o evangelho. Entrou em conflito com o evangelho, meu Deus, pronto. Opa! O que é certo, o que é errado, o que a palavra de Deus está falando, né? O que Jesus ensinou está falando, e o que nós estamos observando aí na internet, em vários lugares, né? A Bíblia adverte que a revelação espiritual pode assumir formas deslumbrantes. Até mesmo o próprio Satanás pode se disfarçar como anjo de luz. Paulo fala isso em 2 Coríntios, né? Eu não lembro o texto, mas Paulo fala que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então, como não saber? Não estou falando que todos os ETs, todas as manifestações, né? Tem lugar que é teste nuclear, teste de arma militar, aviões, caça aí que estão passando, né? Nem todos, mas alguns que a gente escuta de pessoas que chegaram a dizer que foram abduzidas por extraterrestre. Então, a gente tem que ver se não houve ali uma ação de Satanás por trás. Ele é o pai da mentira, de acordo com João, capítulo 8, versículo 44. O diabo se transfigura, ele é imitador das coisas de Deus. A Bíblia adverte que a manifestação espiritual pode assumir formas deslumbrantes. Até mesmo o próprio Satanás pode se disfarçar como um anjo de luz. E as pessoas acreditando, às vezes, vamos tomar cuidado, irmão, vamos tomar cuidado. Crentes, vamos ler a Bíblia, cristão, você é cristão, entregou sua vida a Cristo, está andando na presença de Deus, é uma nova criação em Cristo Jesus. Vamos ler a palavra de Deus, meditar no texto sagrado das Escrituras, né? A engenharia do discernimento cristão, a pessoa de Jesus Cristo e a Bíblia. Paulo fala em 2 Coríntios, no capítulo 10, versículo 5, para a gente levar cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Então eu converso com os meus filhos, aconselho eles, né, que eles têm uma liberdade cristã dentro de casa para assistir, para ver, mas tem que ter um discernimento, né, num desenho que está assistindo, o que tem por trás da história, num filme, num seriado, seja lá o que for. Então a gente está aí vendo, né, contemplando, né. Eu sei que tem pais que chegam até a proibir, eu não proíbo, eu só falo, mostro certo e mostro errado, a escolha é deles. Então, a partir do momento que você leva a sua mente, né, à obediência de Cristo, o que Cristo ensinou? O que Cristo propôs como Criador, como Salvador, como Redentor de nossas almas, né? Então é muito importante a gente ler esse texto e trazer para os nossos filhos, né? Ideias culturais e experiências ufológicas. Como eu falei, desde quando eu sou criança, eu escuto falar de pessoas, como eu falei, em Sorocaba, diz que viram, né? Em 1979, o disco voador, ET dando rolê aqui em Sorocaba. Acho que acabou a gasolina do disco voador. Veio reabastecer em Sorocaba. Ideias culturais e experiência ufológicas, falsas doutrinas, esoterismo e engano. Retenção da verdade bíblica. Os cristãos devem examinar constantemente as ideias à luz das escrituras sagradas. É cristão, professa o cristianismo, crê que Jesus é verdade absoluta, a cosmovisão cristã é a mais coerente e consistente, né? As pessoas falam assim, mas crentes são tudo bitolado, são alienados. Eu não sou, bem conversar comigo. Pergunta para mim por que eu sou cristão. Por que eu sou cristão? Porque eu estou fazendo campanha de prosperidade, porque eu quero casa, carro, né? Quero esposa, isso, aquilo que esse evangelho de mercado oferece? Não, eu quero estar na presença de Deus, estar em comunhão com Deus, servir a Deus verdadeiramente, né? Entender o propósito que eu fui feito, que Deus me fez. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança para ter comunhão com Ele, para cultivar esse planeta aqui, santuário que Ele nos deu para morar. Então é isso, a gente deve levar todo o nosso entendimento à obediência de Cristo. E os cristãos, hoje em dia, cada asneira, cada heresia, cada besterol teológico que a gente vê dentro de campanhas de igrejas, então não. Paulo está falando aqui, está divertindo, levar cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Evidência científica confirma o silêncio. Zero provas públicas, inequívocas e universalmente aceitas sobre ETs
e disco voadores. Ô Jefferson, você é um pequeno pesquisador aí de Sorocaba, como que você pode dar um veredito, né? Deixa eu tomar mais um golinho de café. Evidência científica confirma o silêncio. O silêncio do quê? Do universo, né? O universo está em silêncio, não existe. Né? Até agora, até esse momento, hoje é dia 7/6, estou gravando aqui, é um domingo, às 16h30, 7/6 de 2026. Até agora, silêncio no universo. Tanta pesquisa, tanta procura, tão vasculhando o universo. Você pensa, Estados Unidos, Rússia, China, Índia, até o Brasil parece que já lançou foguete, já é satélite, né? Zero provas públicas, inequívocas e universalmente aceitas sobre ETs e disco voadores. Módulo 1, telescópio James Webb. Já ouviu falar? Acho que faz uns 2 anos mais ou menos que foi lançado esse telescópio de última geração, tecnologia de ponta, fotografando todo o universo. O que o James Webb descobriu? Galáxias prontinhas, nada em evolução estelar, em crescimento, não. O James Webb simplesmente está agindo como um apologista cristão, mostrando que aquele relato de Gênesis capítulo 1, que no princípio Deus chamou tudo à existência, e Gênesis 1:31 fala que tudo que ele fez é bom. Todas as galáxias, o universo, mesmo sendo dele, né? Ele deu sol para dentro da Terra para o homem morar. Então tá lá prontinho. Então o telescópio James Webb, a mais avançada ferramenta de observação do cosmos profundo. Resultado: silêncio absoluto sobre ET. Não tem uma foto, as fotos do James Webb estão na internet para a gente ver. Não tem uma foto de um 3 Atlas, não tem uma foto de um disco voador, de uma nave, de um ET, de vida extraterrestre. Então tá lá o telescópio, eu gravei para você pesquisar na internet, pegar esse nome, ver no YouTube, ver no Google, telescópio James Webb, a mais avançada ferramenta de observação do cosmos profundo. Resultado: silêncio absoluto sobre ETs. Tá batendo com a Bíblia, né, com o relato de Gênesis. Módulo 2, projeto 7, décadas de busca ativa por inteligência extraterrestre. Resultado: nenhum sinal detectado, né? O Carl Sagan lá, né? O astrofísico, né? Carl Sagan, que já morreu, muito famoso, é um dos é, proponentes do projeto 7, mandou colocar até placas, né, lá no espaço, com desenho dos seres humanos e nós aqui na Terra. Se alienígenas achassem essas placas, iam detectar o que tem aqui no planeta azul, no planeta Terra, mas por enquanto, silêncio, viu, Antônio? Antônio Andrada, o ateu que a gente teve conversando, batendo papo lá no canal do Jadson, lá a respeito disso, né? Ele falou que existe prova, que já existe ET. Então, o James Webb até agora, nada, zero. O projeto 7 até agora, nada, nenhum sinal detectado. Carl Sagan falou que se eles captassem um pequeno sinal de radiotransmissão, qualquer coisa que fosse no espaço, já era evidência suficiente para acreditar que existe vida inteligente fora da Terra. Mas por enquanto, meca tipitibiribas, zero provas públicas, inequívocas e universalmente aceitas sobre ET e disco voadores. A ausência de evidência científica alinha-se perfeitamente com o relato exclusivo da criação terrestre em Gênesis. Vou repetir para você gravar aí, pastor, líder cristão, seja você cooperador da congregação, ancião da congregação, pastor da quadrangular, pastor da presbiteriana, da assembleia, diácono, presbítero, você ensina os seus filhos, pegue esse estudo do Noronha aí na rede Noronha, mostre para os seus filhos, para quando vierem enfiar a abobrinha, essa sopa ideológica da sociedade, fala, não, tá aqui, ó, isso aqui é prova, isso aqui é análise, isso aqui é pesquisa, isso aqui é resultado de estudo e pesquisa séria na vida, no pensamento humano e dentro da palavra de Deus. A ausência de evidência científica alinha-se perfeitamente com o relato exclusivo da criação terrestre em Gênesis, ou seja, a convergência que eu sempre bato, né? Fé e ciência, então converge. O que está relatado em Gênesis capítulo 1 a respeito da criação bate com o que a gente está observando através do James Webb e através do projeto 7. O verdadeiro ponto central, a fidelidade de Cristo, espiritualidade, a rejeição de falsas novas consciências. Teologia. Deus projetou a Terra como um palco exclusivo da vida, como diz Marcos Eberle,
a suíte do universo, o planeta santuário, a Terra. Só tem vida aqui, meu filho. Por enquanto, até agora. Ah, quem é você para falar? Eu sou cético, eu sou um pesquisador, mas sou cético. Eu costumo dizer, hoje eu sou teísta cristão. Se você me provar o contrário, eu viro a chave, eu saio da esquerda e vou para a direita. Eu saio do teísmo, que existe um Deus criador, e vou para o ateísmo, que não existe um Deus criador. Mas por enquanto ninguém provou. Não tem como provar, como eu falei, criação é criador e criação é método científico, não tem nada a ver com religião. É causa e efeito. Então a teologia, Deus projetou a Terra como palco exclusivo da vida. No princípio criou Deus os céus e a terra. Isaías 45:18, Deus criou a Terra e colocou nela o homem. Ciência, o silêncio empírico dos telescópios e do projeto SETI. A ciência diz isso, a ciência observável, empírica, não é ciência por viés, seja naturalista, seja teísta, não, a ciência empírica, limpa, ela diz, o silêncio empírico dos telescópios, daquilo que a ciência projetou, para que através desta tecnologia nós podemos observar o universo e as galáxias. E até agora o telescópio James Webb não observou nada, não fotografou nada. A fidelidade a Cristo. Para o cristão, o ponto central da nossa existência não é especular sobre a existência de ETs. Mas mesmo, eu não especulo, mas eu acho legal, bacana, que eu falei, assisto filme, né, vi esses relatos, né, participei, era moleque quando teve esse caso aí de Sorocaba, mas eu me mantenho inabalável. A fidelidade e a revelação bíblica e a identidade de Cristo como único Senhor, Salvador e Criador de todas as coisas. Então é isso, eu estou encerrando aqui, já foi 26 minutos, né? Muito bem falado, muito bem discutido, analisado, né? O verdadeiro ponto central, a fidelidade a Cristo. Teologia. Deus projetou a Terra como palco exclusivo da vida. Quem é você? Eu estou falando, eu narrei aqui para vocês os fatos. Eu falei de tecnologia, eu falei de projeto que está lá examinando, vasculhando, varrendo o universo, as galáxias. Não foi encontrado. Não adianta o fulano, Beltrano, um pastor, um líder, um pensador sensacionalista, porque gosta de disco voador, de alienígena, se identifica, o ser humano se identifica com muitas coisas, mas a gente é pesquisador, eu sou cético, hoje eu sou cético. Não adianta, não existe uma prova, uma evidência pública e universal, que todo mundo vê, olha, aquele ET lá da Área 51, o ET do caso Roosevelt, né, lá no Novo México, parece, né? Não tem, cadê? Mostre-me, eu sou um pesquisador cético na área de ET e disco voador. O verdadeiro ponto central. Então, a teologia fala que Deus projetou a Terra como palco exclusivo da vida. A ciência empírica, ciência que eu pesquiso, de fato, né? Não a ciência, às vezes, dessa academia ateia, que só quer saber, não quer a tese de Deus. Eles querem achar que tudo é um naturalismo, tudo é material, tudo que a gente observa. Não, a ciência não tem todas as respostas, mas mesmo buscando resposta nela, a resposta que eu busco hoje na ciência, ela me dá essa resposta a respeito de ET e de extraterrestre. Silêncio empírico dos telescópios do James Webb e do Projeto SETI. Espiritualidade, a rejeição de falsas novas consciências. Espiritualidade cristã de fato, né, dentro da palavra de Deus. Para o cristão, o ponto central da nossa existência não é especular sobre a existência de ETs, mas manter inabalável a fidelidade, a revelação bíblica e a identidade de Cristo como único Senhor, Salvador e Criador de todas as coisas. Foi então aí, deu quase 30 minutos, mas 30 minutos muito bem esclarecido. O silêncio do cosmos e a revelação de Deus, uma análise teológica espiritual e científica sobre a ufologia e a vida extraterrestre, baseado no resumo do pesquisador Noronha. Beleza? Ó, beijo no coração do Jefferson Noronha para você, meu amigo e minha amiga. Coloque esse vídeo, palestra, esse estudo, né, tudo esse compêndio que eu fiz para sua família assistir, né, para a gente ser esclarecido. A apologética cristã ela tem essa função, dar resposta, esclarecer. Beijo no coração do Jefferson Noronha para você, meu amigo e minha amiga.